Sejam muito bem-vindos a um novo ciclo de conversas Todos os Nomes. Desta vez, este segundo ciclo dedicado ao momento atual que estamos todos a atravessar, esta crise pandémica ligada ao vírus corona. E neste segundo ciclo, começamos nesta primeira conversa com uma convidada que é minha amiga e cujo percurso eu tenho acompanhado sempre de perto e que admiro. Estaremos hoje à conversa com Joana Gomes. A Joana, que é, antes de tudo, se assume como uma alma inquieta e questionadora. A Joana é médica de profissão, em exercício há 8 anos, e vê a medicina como o caminho de volta à unidade, como veículo de conhecimento que coopera com a natureza e não age contra ela. Vê a doença como aliada, indicadora de desequilíbrio que nos leva em busca de um novo equilíbrio. Acredita na responsabilização individual de cada um e também que a mudança se dará à custa da mudança dos indivíduos e não à custa das políticas ou de decisores externos. A Joana inclui na sua prática saberes ligados à ecologia humana, à terapia transpessoal e de momento está no segundo de 4 anos na formação da psicoterapia corporal Bold Dynamic, que será uma ferramenta fundamental para ajudar os seres humanos com quem se cruza no caminho do que acredita ser a única cura que existe, a reconexão a si mesmo e ao mundo. Joana, muito bem-vinda. Obrigado por teres aceito o convite. Olá, Nuno. Como te disse, é um prazer ter-te aqui e para mim era importante iniciar este ciclo com alguém como tu, que, na minha opinião, faz um trabalho muito interessante de integração da medicina alopática, da nossa medicina ocidental, com outros saberes e outras práticas, outros conhecimentos e outras sabedorias. E então eu gostava talvez de, antes de entrarmos dentro do tema que hoje nos traz aqui, que falasses um bocadinho, partilhasses connosco esta tua visão do ser humano, esta visão holística que tu tanto defendes e exploras, e nos fales também um bocadinho desta relação entre aquilo que é a saúde no ser humano e a doença. Ora bem, isso é uma vasta questão, não é? Mas que realmente é uma questão que a mim me tem acompanhado na minha busca de conhecimento ao longo destes anos todos, e eu realmente eu acredito que a doença, seja ela no nível individual, seja como nós vemos agora neste nível epidémico ou pandémico, representa sempre um sintoma de desequilíbrio que nos indica pistas, que nos dá pistas de como retornar a um caminho de maior equilíbrio. Eu consigo avaliar isto em cada doença no nível individual e, no fundo, olhar para a doença como um aliado e não como algo que nós devemos combater, porque o sintoma de desequilíbrio é aquilo que é o motivador da busca de um novo equilíbrio. Portanto, no fundo, eu acredito que a doença contém ou traz em si o caminho para a cura. E neste nível global, claro que isto nos leva a questões que ultrapassam a doença de um só corpo, não é? Esta doença que de repente nós percebemos que pode afetar o mundo todo, sem fronteiras, nos leva a questionar a nossa relação com o mundo, no fundo, a nossa relação com a natureza, a nossa relação, aquilo que nós, enquanto seres humanos, estamos a fazer ao mundo. A mim leva-me a esta questão de o que será que nós estamos a fazer para que a vida nos devolva este sintoma, no fundo, porque isto é um sintoma de desequilíbrio. Eu creio que o aparecimento destes novos vírus
que eu acredito que venham a ser cada vez mais comuns, infelizmente, que isto, que isto seja só o princípio, eu temo e creio que isto seja só o princípio, isto nos dá já um diagnóstico de como está desequilibrada a nossa relação com a natureza, porque isto é fruto da forma como nós exploramos, por exemplo, a indústria alimentar, a forma como nós produzimos comida, é nesse desequilíbrio que se dá que começam a aparecer estes micro-organismos que não são micro-organismos, no fundo um vírus não é um micro-organismo com vida, é um pedaço de informação genética com potencial patogénico, mas nem sequer é uma forma de vida, digamos assim. É isto, no fundo, como é que o que é que eu posso acrescentar aqui mais? Dar-nos um exemplo não prático, mas então na tua intervenção com os teus pacientes, como é que funciona e o que é que distingue se calhar um bocadinho de uma consulta de medicina mais convencional, digamos assim. Uhum. Então, ao longo destes anos, uma coisa que eu tenho aprendido e que tenho certeza é que é muito importante considerar as crenças de cada indivíduo. Ou seja, este é o principal fator que vai desencadear uma resposta de sucesso, digamos assim. Ou seja, não adianta eu querer convencer alguém de que o melhor para essa pessoa é algo que ela não acredita. Daí eu juntar o conhecimento da medicina alopática com todo o resto do conhecimento, ou seja, eu não excluo a intervenção alopática, porque eu sei que isso está, a crença na medicina alopática está enraizada nas nossas crenças. Então não vale a pena ir contra isso, porque aí nunca vamos ter sucesso. Então é preciso integrar as crenças para depois definir uma intervenção. Mas eu posso dizer que aquilo que eu acho que é o mais preponderante é devolver o poder ao indivíduo, ou seja, devolver a capacidade de resposta ao indivíduo. Ou seja, eu sou um agente que transmite o melhor conhecimento, mas o agente do sucesso é o próprio indivíduo. Não é o que eu vou dizer que vai dar um bom resultado. É a compreensão de que o poder está dentro de cada um. E isso dá, como é que eu ia dizer, dá aos indivíduos, ou seja, essa devolução do poder dá aos indivíduos maior possibilidade de agir. Ou seja, eu não dou receitas milagrosas, não é? Porque não existem. Eu simplesmente digo, há muito mais a fazer. Cada um consigo, e depende de cada pequena escolha. Não é uma receita para um problema. São todas as ações que compõem a vida do indivíduo que vão dar um resultado mais saudável. Não é um medicamento que vai resolver uma doença, é todas as escolhas diárias de cada um que vão dar um resultado mais saudável no nível individual e no nível global, coletivo, universal, digamos assim. Então, concretamente, neste momento, o que é que eu digo às pessoas? Que, mais importante do que nunca, temos que nos focar no que são os pilares da saúde, que são dormir bem, alimentar-se bem, ou seja, o que é dormir bem? É dormir pelo menos 8 horas. O que é alimentar-se bem? É escolher alimentos não processados,
de origens o mais saudáveis possível, não é? O mais possível biológico, o mais possível orgânico, com nutrientes que sejam importantes para o sistema imunitário neste momento, minerais, vitamina C, essencial, alguns minerais são também essenciais, podemos também explorar isso um bocadinho mais, mas no fundo comer pouco também é um conselho que eu dou muito, que é comer pouco, porque efetivamente nós precisamos de comer muito menos do que aquilo que estamos habituados, ou pelo menos aqui em Portugal, eu digo, que aliás a restrição calórica é um fator de longevidade. Está provado que a restrição calórica aumenta a longevidade, acho que isto é interessante percebermos isto. Uma correta hidratação e movimento, exercício físico também essencial, porque apesar de na sociedade em que nós vivemos, tendencialmente as profissões serem de sedentarismo ou de pouca atividade física, o nosso organismo não foi feito para estar parado, para estar sentado todo o dia, e temos que considerar isso e fazer alguma coisa em relação a isso. E hoje em dia os recursos para podermos fazer isso de forma autónoma e nas nossas casas são cada vez mais, felizmente. Obrigado, acho que estás a tocar num ponto que acho que é fundamental, é fulcral. Antes de iniciarmos a gravação, estávamos a partilhar um bocadinho aquilo que está a ser a nossa experiência e dizíamos, bom, neste momento estamos numa fase de intervenção na crise, não é? É uma situação completamente nova, todos nós de repente estamos mergulhados numa realidade diferente da que estamos habituados, nunca experienciamos isto, a nossa geração sobretudo, e há aqui um ponto que me parece fundamental e gostava que explorasse um bocadinho mais, que é esta questão de que nós projetamos muito do saber e do poder de cura nos profissionais de saúde, sobretudo nos médicos, e subitamente temos esta informação que é, bom, estamos numa situação de pandemia, existe um novo vírus, não há tratamento para o vírus, uma vacina vai demorar meses ou eventualmente 1 ano, 2 anos a ser comercializada, não há tratamento e, na minha opinião, pode haver um risco generalizado de se espalhar um pânico e um medo nas pessoas de que nós estamos impotentes face a esta ameaça. E não é essa a realidade, não é? E penso que é nesse sentido que estás a dizer. Eu costumo dizer que o nosso corpo, nós costumamos dizer, bom, eu tenho 35 anos de idade, portanto o meu corpo tem 35 anos, este corpo sim, mas o meu sistema imunitário, o meu sistema nervoso central, todos os sistemas que cooperam e que tornam um ser vivo, têm milhões de anos de evolução, não é? Portanto há uma inteligência enorme no nosso organismo que é capaz de combater qualquer agente invasor. Portanto, se calhar sim explorarmos um bocadinho mais, já falaste na questão da vitamina C, dos minerais, do exercício físico, portanto, se calhar dares alguns conselhos muito práticos às pessoas de que realmente podemos fortalecer o nosso sistema imunitário e pelo menos minimizar os efeitos da doença. Ok, aqui queres que eu me centre em aspectos concretos, não é? Coisas que as pessoas podem realmente fazer ou que alimentos podem utilizar. Sim. Ora bem, os suplementos são sempre uma opção, apesar de eu achar que é muito mais interessante nós procurarmos os nutrientes na sua origem. Ou seja, porque o nosso organismo está muito mais preparado para receber estes nutrientes na forma de alimentos do que na forma de suplementos desenvolvidos em laboratório. Ora, eu acho que, por exemplo, a água com limão é uma medida que pode ser quase universal, porque o limão contém vitamina C e porque se sabe também que é uma forma de alcalinizar o organismo, que também se sabe que é
neste momento, uma forma de manter o organismo mais saudável contra qualquer doença, contra o cancro, contra as infecções, contra. Dentro bem, da vitamina C, existem imensos alimentos que contêm vitamina C e que nós podemos incluir na nossa alimentação. Os coentros, todos os citrinos, o cebolinho, e preferir uma alimentação baseada em vegetais, mais do que quaisquer outros alimentos. Uhum. Até porque estamos muito mais em casa, ou seja, temos muito menos atividade, pelo que tudo o que são hidratos de carbono, neste momento, as suas necessidades estão bastante reduzidas, porque os nossos gastos energéticos também estão reduzidos, porque nos mexemos menos, em princípio. Depois, outra medida que pode ser interessante, neste sentido de alcalinização, é a utilização do sal dos Himalaias, que contém imensos minerais e eletrólitos interessantes para o equilíbrio hidroeletrolítico do organismo. Okay. Depois, enfim, todos os minerais como o zinco, o ferro, o selênio, que estão contidos, por exemplo, no cacau, no cânhamo, nas sementes de cânhamo. Deixa-me pensar em que mais. Todos os ácidos gordos, como o ômega 3 e o ômega 6, importantíssimos também, que estão contidos nas sementes de linhaça, nas sementes de abóbora, nas sementes de chia. Ou seja, eu acho que todas estas sementes contêm um valor nutricional importantíssimo na nossa saúde neste momento. Que mais? Acho que já passei assim por várias. Sim, é uma lista enorme e são Pois, recursos que estão ao nosso alcance, não é? Portanto, estão no supermercado, são coisas que nós podemos facilmente ter acesso e que estamos ativamente a fortalecer o nosso sistema imunitário. sim, Portanto, as depois pessoas há têm recursos à sua disponibilidade. completamente. E mesmo que não só no supermercado, neste momento, nós temos a maravilha de poder mandar vir as coisas até a nossa casa. Exato, Se não quisermos sair, ainda existe essa possibilidade. exato. Existem plantas que podem ser usadas como suplementos. Eu pessoalmente uso a moringa, enfim, que é uma planta riquíssima em muitas vitaminas, em muitos minerais. Lá está, porque como eu dizia, eu prefiro utilizar plantas, coisas que existem na natureza, do que os suplementos artificiais, se bem que também há muito bons suplementos. Eu diria que neste momento os nutrientes essenciais que nós devemos suprir são a vitamina C, a vitamina D, zinco, selênio e ferro. Estas duas vitaminas e estes 3 minerais. Agora, todos nós temos à nossa disposição uma fonte de informação infinita, que é a internet, e percebermos depois também, ao experimentar no nosso corpo, quais é que nos fazem sentido, pelo sabor, pelo próprio efeito. Ou seja, porque eu acho que, como eu dizia há pouco, não há receitas universais, e acho que todos nós devemos habituar-nos a escutar mais o que nos diz o nosso corpo, para escolhermos quais é que são as melhores opções para nós, porque isso pode ser diferente para todos. Uhum. Boa, sim, muito, muito importante esta mensagem que transmites. Se calhar convidava-te a explorares também um bocadinho algo que partilhaste antes de iniciarmos a gravação, que é o facto de continuas obviamente a ver pessoas, a acompanhar pessoas, há um certo medo instalado e, como sabemos, o stress, o medo, pode afetar o nosso próprio sistema imunitário e colocar-nos mais suscetíveis ao aparecimento de qualquer doença, não só, obviamente, de contrairmos Covid-19. Queres falar um bocadinho sobre isso? Sim, eu penso que neste momento
hum, este é o maior problema de saúde que se verifica, efetivamente, é o medo, é o pânico, porque o stress diminui a imunidade, Uhum. biologicamente falando, fisiologicamente falando. Não é? O cortisol diminui a nossa resposta imunitária, o stress diminui a nossa resposta imunitária. Então, este é um problema de saúde pública que se vive neste momento também, além do coronavírus. É o medo, é o pânico. E, enfim, tem sido um grande desafio continuar a tentar transmitir calma e fazer as pessoas compreenderem a importância de manterem a calma para manterem a saúde. Por outro lado, tem sido também muito gratificante, e aqui já vamos entrar um bocadinho no lado positivo desta crise, tem sido muito interessante perceber que este pânico criou uma maior receptividade em relação ao que são estas medidas de saúde. Ou seja, as pessoas estão, neste momento, mais receptivas do que nunca aos conselhos de como manter uma imunidade forte. Uhum. Eu há bocado esqueci-me de dizer uma coisa muito importante nestas medidas de manutenção da imunidade, que é o açúcar ser proibido, entre aspas. Na minha visão, o açúcar é proibido de uma certa forma, ou seja, o açúcar é pró-inflamatório, o açúcar agrava qualquer doença. E eu nunca vi as pessoas tão receptivas a esta mensagem de que não comam açúcar. Okay. E isso deixa-me de alguma forma satisfeita, que é, por um lado, lá está, a doença traz a cura contida, como eu dizia no início. Por um lado, há um medo de contrair uma doença, por outro lado, as pessoas estão receptivas a como podem mudar para ficarem mais fortes. Uhum. E pronto, enfim, tem sido um desafio manter a calma no meio do pânico. O cenário está um bocadinho apocalíptico, a mim custa-me custa-me pessoalmente este distanciamento social, não é? O facto de ter que entrar em casa das pessoas quase como se fosse para uma zona de perigo, não é? Completamente mascarada, equipada com luvas, com máscara, com bata. A mim custa-me, a mim pessoalmente como humano, custa-me muito este distanciamento. As crianças assustam-se com a presença de alguém mascarado desta maneira ou protegido desta maneira. Mas pronto, tem que se cumprir neste momento as recomendações, mas efetivamente custa-me este distanciamento social e, enfim, muito importante, muito importante, como é que eu ia dizer, limitar o número de horas que se vê televisão, isto é absolutamente essencial, absolutamente essencial. Procurar fontes de informação em relação a estas questões que nós estamos aqui a frisar, procurar como ser saudável, onde estão os nutrientes que nós precisamos, excluir totalmente tudo o que são alimentos nocivos ou tóxicos neste momento é essencial, ou seja, todos os alimentos processados, tudo o que tem açúcar, isto deve ser excluído praticamente da nossa alimentação neste momento. E, enfim, utilizar para gerir o stress, lá está, aquilo que ressoar com cada um, porque nós não podemos sair por aí e dizer agora vamos aconselhar exercícios de respiração a toda a gente. Não, porque nem todas as pessoas estão receptivas a isso, então é preciso adaptar os conselhos aos indivíduos. E eu acho que aqui enfim, e por isso eu não tenho uma resposta para te dar assim generalizada de como é que se aconselha as pessoas a gerir o pânico, porque eu acho que esta resposta tem que ser adaptada à realidade. E o facto de visitar as pessoas
no seu próprio domicílio, ou seja, estes cuidados de proximidade também fazem com que haja uma maior compreensão logo à partida do que é a vida daquele indivíduo, não é? Porque ao entrares na casa de alguém, consegues captar um pouco mais de o que é a vivência daquela pessoa e por isso adaptar melhor a resposta. Ok. Joana, obrigado. Acho que são tudo conselhos muito importantes e concordo contigo, obviamente. As respostas são individualizadas, mas acho que são dicas e conselhos importantes que tens dado e que com certeza, pelo menos em parte, estão a ressoar nas pessoas que nos escutam. Se calhar já respondeste um bocadinho a esta questão, mas eu disse que também gostava de explorar isto contigo, que é, mais uma vez, nesta questão do medo, do pânico, não é? Estamos no momento das constipações, das gripes, portanto, subitamente alguém vamos pôr este cenário de alguém de repente fica com febre, ou de alguém de repente desenvolve qualquer tipo de sintoma que corresponde a um dos sintomas mencionados a ao Covid-19. Qual é que tu achas que devem ser os primeiros passos de uma pessoa para evitar entrar em pânico ou numa resposta que não seja, que seja contraproducente, no fundo? Uhum. Ora bem, eu acho que o primeiro passo é a pessoa compreender, fazer uma leitura do seu próprio corpo e compreender qual a gravidade real daquilo que está a sentir, não é? Porque ter febre, ora bem, a febre é uma resposta do sistema imunitário que se coloca a uma temperatura superior ao normal para que os invasores patogénicos não possam continuar a desenvolver-se. Ou seja, a febre é uma normal resposta do sistema imunitário. Pelo que eu nem concordo que se deva indiscriminadamente tentar baixar a febre a todo o custo, porque a febre é imunidade, é o sistema imunitário em funcionamento. E tendo em conta que, apesar da pouca sabedoria que ainda se tem sobre este novo coronavírus, sabe-se já que 80% das pessoas que contraem a infecção vão apresentar apenas sintomas ligeiros de doença. Então, tendo esta informação do nosso lado, a probabilidade de desenvolver doença grave, não havendo doenças de base, é pouca. Então, se nós sabemos isto, podemos não entrar em pânico e interpretar os sintomas do coronavírus como interpretaríamos os sintomas de uma gripe normal, de uma constipação normal. Agora, importante é conter o contacto com grupos de risco. Isto sim é uma medida muito importante. Ou seja, evitar, na presença de sintomas, contactar com pessoas que pertencem aos grupos vulneráveis, que são diabéticos, pessoas com doença pulmonar prévia e pessoas mais idosas. Doença cardíaca também. Agora, em relação ao próprio, eu continuo a dizer que na presença de sintomas o mais importante é continuarmos a investir no fortalecimento da imunidade. E eu creio que o jejum ou a baixa ingesta de alimentos é uma medida protetora da imunidade no momento em que se apresentam sintomas, e por isso a falta de apetite é também um sintoma de doença. É o nosso organismo a pedir-nos para não comer porque tem outras tarefas para tratar naquele momento. E se nós vamos preencher, digamos assim, os sistemas de excreção e de eliminação com comida, nós estamos a retirar a possibilidade do organismo se focar naquele problema que encontrou. Agora, concretamente, o que é que a pessoa deve fazer? É isto, fortalecer a imunidade, hidratar-se muito bem, não entrar em pânico e, se necessário, procurar ajuda
pelo telefone, pela internet e conter os contactos com os grupos de risco. Não sei se isto é satisfatório, se esta resposta é satisfatória. Individualmente, para mim, sim. Ok, eu acho que sobretudo, bom, eu acho que há muita informação disponível neste momento. Não sei até que ponto é que as pessoas estão ou não estão informadas, eu quero acreditar que sim, mas eu gosto sempre também de partir do princípio que estamos a falar para a pessoa menos informada possível. E quem já está muito informado retirará uma, duas, três novas informações, se tudo correr bem, mas acho que nunca é demasiado repetirmos aquilo que tem sido dito, não é? Porque, sobretudo, quando nós temos uma reação de medo, por mais informados que estejamos, por mais serenos que possamos ser enquanto pessoas, a verdade é que as nossas funções mentais superiores ficam completamente fora do nosso alcance naquele momento, não é? Portanto, é natural que subitamente toda essa informação saia da nossa mente e que estejamos a reagir mais do que a agir em consciência, não é? Portanto, acho que essa informação é sempre boa estar cada vez mais integrada em nós. Uhum. Já falaste também um bocadinho, mas a minha intenção é sempre terminarmos as nossas conversas falando um bocadinho sobre isto, que é o que é que pode sair de positivo, o que é que tu vês, bom, já falaste na questão das pessoas estarem mais abertas a comportamentos que beneficiem a sua saúde pessoal, mas há mais alguma coisa tanto no individual como no coletivo, que tu estejas a observar, a experienciar e vivenciar, que de alguma forma sintas como um potencial de transformação, de mudança, para quando sairmos desta crise? Uhum. Ora bem, uma evidência que se nos apresenta quando aparece uma pandemia é a certeza de que estamos todos ligados e de que somos realmente um só organismo vivo. E eu acho que, através deste inimigo invisível, isto já é um ganho, não é? No sentido em que nós já percebemos que estamos todos ligados. Talvez não, enfim, não tenha sido da maneira mais feliz que o compreendemos, mas eu acho que isto é já em si um ganho, não é? A partir do momento em que percebemos como um vírus se pode espalhar de forma tão rápida por todo o mundo, nós percebemos que efetivamente estamos ligados e que das minhas ações depende a saúde de todos. Isto é importantíssimo para mudanças que possam vir a seguir a este episódio difícil. E esse ponto que eu frisei também acho muito importante, o facto das pessoas perceberem que o poder está muito mais do lado delas do que elas pensam, no sentido de há muito mais a fazer cada um consigo para uma maior saúde. Isto é muito importante. E outra coisa que eu observo e que eu acredito é a nossa... É através da vulnerabilidade que nós podemos voltar a conectar-nos. E então eu vejo esta vulnerabilização global como algo muito positivo e que já está a gerar no mundo movimentos de solidariedade, movimentos de reunião, mesmo que à distância, mas eu acho que a vulnerabilidade traz em si este potencial de nos reconectarmos. O facto de nos sentirmos desprotegidos e frágeis faz com que tenhamos a certeza absoluta de que precisamos dos outros e que os outros precisam de nós, e eu espero que isto seja uma lição que consigamos todos levar daqui, ou seja, que não voltemos a um lugar de eu não preciso de ninguém para nada,
mas que percebamos que efetivamente a vida é muito mais frágil do que nós pensamos e que nós somos muito mais vulneráveis do que nós acreditamos ser, e que controlamos também muito menos do que pensávamos controlar, mas que isso seja um fator de reunião, de reconexão. Uhum. Acho que. Uau, muito inspirador, sem dúvida. E fico muito grato de trazeres essa visão mais holística também e essa capacidade de olhares para além desta crise que estamos a atravessar, que é assustadora, mas como tu própria disseste, tem tanto potencial. Não é? E está a trazer ao de cima algumas das melhores qualidades do ser humano, isso Uhum, não há dúvida. uhum. E outra coisa, ainda que eu estou a ver como positiva e que pode vir a trazer também transformação, é esta espécie de. Este recolher obrigatório que faz com que de repente cada um tenha que confrontar-se muito mais consigo próprio. Uhum. E, eu quero acreditar que isto vai trazer ao de cima uma inteligência inata que todos nós temos e à qual não temos acesso porque andamos demasiado ocupados com tudo o que está fora. Eu quero acreditar que dentro das nossas casas cada um vai encontrar mais silêncio, mais recolhimento e mais conexão consigo próprio e que daí vêm respostas que são inatas, porque eu acredito que a inteligência da vida está em cada um de nós. Nós temos é que saber como aceder a ela. Uhum. Uhum. Boa, e esta experiência tem esse potencial, não é? De ser catalisador, exatamente. Uhum, uhum, isso. Quero acreditar que sim. Joana, muito obrigado pelo teu contributo. Acho não, tenho a certeza que pode ser muito enriquecedor para as pessoas que nos vão escutar. E mais uma vez quero muito agradecer a tua disponibilidade, a partilha do teu saber e que continues, por estás ativamente a intervir nesta crise e a ajudar muitas pessoas. Portanto, também agradecer o teu trabalho. Acho que é fundamental nesta fase. Muito obrigado. Convite e espero realmente ter acrescentado alguma coisa à vida de quem nos vai ouvir. Espero do fundo do coração que isto acrescente algo e é isso. Obrigado, Joana, e até breve. Até breve, Nuno.